saudade do Messi. Só fazer um parênteses, né? Tô falando aqui do Tele, porque também tem história com ele. E vão imaginar que o Tele era extremamente rigoroso. Não, o Tele era um cara assim, de uma boa conversa, porque o Tele permitiu que esse que vos fala como repórter, na época de uma final de Libertadores, São Paulo, eu não quero interromper, mas só estou fazendo esse parênteses. Numa final de Libertadores, São Paulo e Vélez no Morumbi, eu pedi ao Tele que eu, como repórter da Rádio Globo, fosse dentro do ônibus do São Paulo com a delegação. Tá aí o pé frio! Tá aí o pé frio! Você tirou o tricampeonato do São Paulo, Garrafa! Você é um seu torcedor. Você é um torcedor maluco da cabeça. Olha só, um repórter dentro de um ônibus, isso é impensável hoje. Dentro de um ônibus, saindo da concentração, eu pela Rádio Globo, saindo da concentração e indo com o time até o estádio do Morumbi. Cheguei pro seu Tele e falei, seu Tele, eu queria fazer isso, tal. Ele falou, Garrafa, esquece. Porque você vai querer ir todo mundo. Eu falei, não, vamos fazer o combinado? Eu venho pro CT, eu sabia que não ia ter ninguém lá. Eu falei, eu venho aqui pro CT. Se tiver algum repórter de outra emissora, e eu tinha um programa às 6h, o Globo Esportivo. Eu falei, eu sabia que a concorrência não ia para lá. O pessoal ia pro Morumbi esperar os jogadores. Eu falei, se tiver algum repórter, a gente nada feito, não vai ninguém. Mas se tiver só eu, aí eu posso ir. Ele falou, se for só você, mas aí você vai ter que falar com os jogadores. Conversa com os caras aí. Zete, Miller. Aí, se os caras toparem, tudo bem. Olha, eu consegui isso no Tele. E aí fui conversar com os jogadores permitiram. Eu fui, lógico, eu cheguei lá, só tinha eu como repórter. Fui, e foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Eu indo com a delegação que ia disputar uma final de Libertadores dentro do ônibus. O ônibus do São Paulo parou na Giovanni Gronchi, e conversando com os jogadores via celular ainda, naquela época estava início do celular, entrevistando o Tele, entrevistando o Cafu, dei o celular para o Cafu foi o repórter dentro do ônibus, outros tempos, e graças ao saudoso Tele Santana. Só esse parênteses, que é um parênteses curioso, nessa permissão, né, da Patrícia Bertolucci lá, e o Garrafa como repórter dentro de um ônibus, numa decisão de Libertadores, Moraci. Você, torcedor do Londrina, deu uma secada no São Paulo de dentro do ônibus, né? Sei muito bem. Pode continuar, Moraci. Mas, olha, o Tele, ele tinha, assim, muita confiança, tanto que muita confiança no trabalho nosso, em cada um que estava naquela comissão técnica. Eu fazia toda a programação. De treinamento semanal. Eu fazia já um macrociclo, que era a programação do ano inteiro. Depois ia o mesociclo, que era competição por competição. E o microciclo, que era aquela programação semanal que está sujeita a modificações, né, essas correções de última hora. E o Tele só perguntava para mim, você conferiu isso aí 2 vezes? Não, o Tele já está tudo conferido, tudo direitinho, então pode soltar. Então ele tinha tanta confiança que eu fazia a programação da semana, semanal ou mensal, seja lá o que fosse. Então, assim, a gente tinha um entrosamento muito grande, e todas as vezes que eu levava alguma coisa para o Tele, ele sabia que eu já tinha pensado naquilo, não era uma coisa que eu estava fazendo que eu achava bonito, nada disso. Era aquilo que a gente achava que ia ser muito bom para a equipe. A gente estava sempre pensando o que era melhor para a equipe, não o que era melhor para mim, o que era melhor para o Tele, ou para quem quer que fosse. Era o que era melhor para a equipe. Então, eu procurava sempre levar essas coisas para o Tele, uma ou outra inovação que a gente colocava. O Tele sabia que aquilo que eu estava colocando já foi pensado, já foi estudado, e ele tinha essa confiança, essa segurança de que a coisa ia